ele não sabe qual é a capacidade deste curandeiro. Porque se ele soubesse, ele não teria passado isso. Então, aquilo para tudo ali é um desafio. Ele desafia-se e entra ali. Ele faz um desafio e ele entra. O que ele encontrou lá foi uma surpresa. Eu estou a falar de um caso de um pastor que foi desafiar um curandeiro e acabou andando com muletas. Isso é uma realidade. Para você desafiar o mundo do espírito, do curandeirismo, você tem que ter um poder suficiente de desmantelar aqueles espíritos. Por quê? Por causa do nível de pactos. Porque aqueles curandeiros, para serem curandeiros, fizeram pactos. E aqueles feiticeiros, para serem feiticeiros, fizeram pactos. Então, se ele não tiver um poder suficiente divino para desmantelar esta obra de curandeirismo, será difícil. Será muito difícil, por quê? Por que, maçã? Porque o espírito que opera lá é superior a dele. E não, para que isso não aconteça, por exemplo, que ele não tenha recaída, ele deve estar capacitado com um poder superior, um poder maior, que o vai permitir para desmantelar toda a obra maligna. Primeiro, ele tem uma intenção muito boa, mas precisa estar capacitado. Uma das informações ontem, nossos dois ligaram, disseram, este senhor, por onde é que ele andava? Por que ele só apareceu agora? Há quem disse, este aqui foi carregar as coisas e veio aqui fazer um trabalho. Há quem também observou que ele anda sempre com uma criança ali. Há quem dizer que também o pacto dele está relacionado com aquela criança. A pergunta que eu coloco aqui ao profeta Jack, há quem dizer que não. Mazione, esta religião, como é que funciona? Ele também, parece que ele está a manifestar o que é isso, como não é de Deus, tudo só é mesmo, é faria do mesmo saco, Mazione, curandeiro, há um treinador, vários treinadores disseram isso ontem, comunga da mesma ideia, que é quase a mesma coisa, ou não? Ou nem por aí é uma visão errada esta dos nossos telespectadores? Primeiro temos que perceber que os Maziones representam uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Então temos que perceber que numa igreja podem existir os falsos e podem existir os verdadeiros. Não significa se na igreja existe um falso, todos são falsos, não é? Quando eu olho para esse Mazione, porque a igreja Mazione é uma igreja espiritual, elas trabalham mais com as situações espirituais. E o trabalho que este irmão está a fazer está mais que claro. Não é possível um espírito mau expulsar um outro espírito mau. Como é que um demônio vai expulsar um outro demônio? Não tem sentido. Não. Para alguém que vai desmantelar a obra maligna, mostra que este homem existe e carrega sobre ele o Espírito de Deus. Este Mazione aqui está sobre ele, carrega sobre ele o Espírito de Deus. Se alguém pergunta por onde ele anda, ele estava sendo preparado por Deus para vir trabalhar neste tempo. E agora, nós estamos a observar de uma maneira clara uma visível manifestação do poder de Deus para desmantelar esta obra. Então, se ele agora se levanta, o povo tem que se alegrar. E o povo deve o apoiar por esta obra que ele está a fazer. Agora, um erro que eu volto aqui a criticar e a trazer como recomendação para ele, ele precisa sim de uma impactação maior para lidar com todas as palhotas. Porque se ele não tiver um poder superior, o destino dele vai ser trágico, vai ser doloroso. Mas quando ele ser capacitado e ser impactado poderosamente, eu acredito que nunca mais, escuta Maçango, lhe digo, se este homem ser impactado para ir trabalhar especialmente nessa situação, você vai ver que este homem vai desmantelar todas as obras de feitiçaria que existem cá no país. Existe alguém com unção maior aqui em Moçambique que pode impactar este homem? Existe sim, muitas pessoas. Não é? Eu vou referenciar uma das pessoas. Por exemplo, se ele, por exemplo, aproximar a um dos profetas muito renomado e conhecido, apóstolo Honório Kutana, poderá o impactar este homem, se o apóstolo Honório Kutani orar por ele, poderá impactar ele, para ele fazer uma obra grande. Tem uma unção maior para o profeta Honório? Sim, profeta Honório Kutana, ele pode fazer um trabalho maior acima do que este homem está fazendo. Acho que o Honório pode fazer isso que este homem foi fazer lá sem problema nenhum? Não, o Honório pode fazer e muito mais. Sabes, o profeta Honório não só pode desmantelar até estas obras, pode paralisar toda a feitiçaria em Gaza. Não estou a falar literalmente de ele como pessoa, mas estou a falar do profeta Honório com a unção de Deus que está sobre a vida dele. O profeta Honório, através de uma oração apenas, pode desfazer toda obra maligna. Toda obra, porque Deus o capacita. O profeta Honório é um dos anjos cá em Moçambique
que Deus colocou para nós irmos buscar impactação maior para quebrar as maldições. E não, se esse jovem estar e sentar com o profeta Honório Kutani, eu acredito sim que ele poderia ser capacitado melhor e ser direcionado e ser instruído. E como destruir as obras malignas. Agora, se ele não tiver isso, ele vai ter ainda muitas consequências. Além do Honório, existem outros? Sim, existe outro. Por exemplo, Apóstolo Foley. Escuta, temos em Moçambique um dos grandes pastores genuínos, não é? Que nós chamamos do Apóstolo Foley, que é um dos homens de Deus muito usado por Deus. Que através da vida dele, este homem poderá fazer a obra de uma maneira muito forte. Este homem é um homem que Deus colocou um chamado muito forte. Mas para ele fazer esta obra, se ele estiver com o Apóstolo Foley, por exemplo, Deus vai libertar ele. Mesmo se ele estiver na presença do profeta Jack, que estou cá nós vamos impactar ele, de modo que Deus possa usar ele de uma maneira poderosa, não é? Para que ele faça a obra lá e que vá e desmantele toda a casa de Satanás sobre aquilo que está a oprimir o povo moçambicano.